Nem todo milagre é imediato. Muitas das vezes, Deus nos permite passar por um processo para só ao final alcançar a nossa bênção. Isso porque, como veremos nesse vídeo, o propósito de Deus para as nossas vidas vai além do material. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos os que são novos por aqui e não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão sempre com o objetivo de te ajudar e inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Você já fez alguma oração, mas acabou ficando frustrado porque o resultado não veio no tempo em que você esperava? Bem, todos nós já passamos por algum processo com Deus. Aliás, se pararmos para pensar bem, toda a nossa vida é um processo, porque se trata de uma jornada de santificação para que possamos então alcançar a recompensa final, que é a eternidade com o Senhor. E nesse vídeo nós vamos explorar como que Deus muitas das vezes trabalha em meio aos processos, através da história contada em João capítulo 9, a qual nos retrata a cura de um homem cego de nascença. João 9, versículos 1 ao 7 nos diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Como nós podemos ver no relato desse capítulo de João, o Senhor Jesus estava passando juntamente com os seus discípulos quando viu um homem cego mendigando. E imediatamente os seus discípulos vão lhe perguntar o porquê dele ter nascido cego e vão questionar a Jesus se foi por conta de algum pecado seu ou dos seus pais. Isso porque nós devemos entender que naquela época tinha uma cultura muito forte de que se alguém nascia com alguma deficiência, significava então que estava ligado a algum tipo de pecado. Nós também podemos fazer um paralelo entre outra história, a história de Jó, que quando ele ficou em seu momento de sofrimento, em que suas coisas foram tomadas, ele acabou ficando doente, os seus amigos vêm até ele e lhe dizem que ele deveria pedir perdão porque se ele estava passando por tudo aquilo é porque ele tinha cometido algum pecado. Então eles tinham muito essa cultura de que se alguém estava passando por alguma coisa ruim era devido a algum pecado. Porém nós podemos ver tanto no exemplo de Jó quanto na história deste homem que a causa não era um pecado. Na verdade, Jesus vai dizer acerca desse cego de nascença que ele havia nascido assim para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E isso é maravilhoso porque nos mostra que muitas coisas que acontecem em nossas vidas, as quais nós não entendemos, podem muitas das vezes estar sendo usadas para que a obra de Deus, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, assim como aconteceu na vida deste homem. E nós vemos na sequência dessa história que Jesus vai cuspir no chão, vai fazer lama, passar nos olhos daquele homem e dizer a ele para ir até o tanque de Siloé, se lavar, e então depois disso ele seria curado. E aqui existe um ponto muito interessante, o qual nós precisamos nos aprofundar para entender mais o assunto desse vídeo. E o que eu quero trazer de principal através dessa palavra, porque nós devemos entender que Jesus podia ter curado aquele homem com uma simples palavra. Mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, houve todo um processo para que então aquele homem fosse curado. E algo que me chama muita atenção é o fato de que talvez se eu e você estivéssemos nessa situação, nós acharíamos aquilo ruim. Como assim esse homem vem, cospe no chão, passa alguma coisa aqui no meu olho, ainda me diz para ir até certo lugar, me lavar e só então eu serei curado? Ele está me desrespeitando dessa forma? Muitas das vezes, quando nós passamos por um certo processo com Deus, quando Deus nos pede para tomar uma atitude para só então receber algo que Ele tem preparado para nós começamos a questionar, começamos a murmurar, não entendemos o porquê, mas este homem agiu de maneira diferente. Ele não pensou assim, mas ele creu naquilo que Jesus falou com ele. Ele entendeu que uma palavra havia sido liberada sobre a vida dele e que através daquela palavra, pelo poder daquela palavra, ele iria até o tanque de Siloé, ele iria se lavar e ele iria ser curado. E assim aconteceu, porque ele foi
e foi curado. Então, o ponto-chave que nós precisamos entender aqui é que a cura daquele homem não foi imediata. Jesus lhe deu uma ordem e para que ele fosse curado, ele precisava seguir aquilo que Jesus lhe instruiu. Muitas das vezes acontece da mesma forma em nossas vidas. Talvez você esteja orando por algo específico, uma situação que você tem entregue nas mãos do Senhor, que você está esperando a resposta, mas Deus está te pedindo para tomar uma certa atitude, para fazer algo, para passar por esse processo juntamente com Ele, para só depois alcançar aquilo que Ele tem preparado. Então, nem toda resposta, nem todo milagre, nem toda bênção vem de imediato. Muitas das vezes, e se posso dizer, na maioria das vezes, existe um processo para que nós possamos alcançar isso. Muitas das vezes esse processo inclui tomar certas atitudes ou apenas esperar, porque Deus deseja trabalhar em nossas vidas. Mas por que Deus nos permite passar por esses processos? Bem, o primeiro motivo pelo qual Deus nos permite passar pelo processo é porque existe um tempo certo para cada coisa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Algo que nós precisamos entender é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas das vezes nós achamos que precisamos receber algo agora, mas Deus sabe que esse não é o tempo certo. E que talvez, se Ele nos conceder aquilo que nós estamos pedindo, nós não vamos saber administrar corretamente, não vamos saber como nos portar diante dessa situação. Muitas das vezes não estamos preparados para isso. Então Deus nos permite passar pelo processo porque Ele sabe o tempo certo. E quando nós cremos que Deus tem um tempo certo para cada coisa que acontece em nossas vidas, para cada propósito que ocorre debaixo do céu, nós vamos crer e confiar que podemos descansar mediante o processo, que podemos aguardar no seu tempo e crer que Ele fará todas as coisas no tempo certo. Que Ele não se esqueceu de nós, pelo contrário, Ele está agindo como a sua palavra diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que nós devemos fazer é apenas confiar e crer no tempo de Deus, que é o tempo perfeito. O segundo motivo pelo qual muitas das vezes Deus nos permite passar por esses processos é para provar a nossa fé. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4 nos diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que Tiago está dizendo aqui é que a prova da nossa fé nos conduz a um caráter aprovado diante de Deus. Quando Deus prova a nossa fé, Ele está nos ensinando a ter perseverança. E a perseverança deve ter, por sua vez, ação completa em nossas vidas, a fim de que sejamos inculpáveis, irrepreensíveis diante do Senhor. Ou seja, que estejamos vivendo uma vida verdadeiramente centrada na verdade de Deus, obedecendo aos seus ensinamentos, permanecendo firme naquilo que Ele tem nos chamado a fazer. São essas situações, é neste momento de processo, em que muitas das vezes a nossa fé é provada, em que nós também somos fortalecidos pelo Senhor. Porque quando aprendemos a ter perseverança, nós somos fortalecidos em Deus para permanecer, mesmo diante das situações difíceis, e então alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. O terceiro motivo é para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Nós podemos voltar à história desse cego e nos lembrar do que disse Jesus. Ele nasceu assim para que a obra de Deus se realize na vida dele. Através da cura daquele homem, o nome de Deus foi glorificado. Mas nós devemos nos lembrar que houve um processo até ele chegar à cura. Não somente o processo desde quando Jesus falou com ele até ele ir se lavar e ser curado, mas também todos os anos que ele passou sendo cego. Nós precisamos entender que existe um processo, mas que a glória de Deus vai se manifestar. E não somente no resultado final, porque a glória de Deus se manifesta em nossas vidas quando nós também somos perseverantes mediante o processo. Mesmo diante da jornada, mesmo diante do processo, Ele vai manifestando sua glória sobre nós. E o nome de Deus vai sendo glorificado quando outras pessoas olham para a sua vida e pensam: meu Deus, ele ainda não desistiu. Ele está permanecendo, ele permanece crendo, ele permanece alegre mesmo diante dessa situação. Como pode?
Então você vai dar testemunho. É a força de Deus em minha vida. É somente a presença de Deus. E assim o nome de Deus vai sendo glorificado. Então creia que mesmo mediante os momentos difíceis, ainda assim podemos nos apegar ao Senhor e Ele vai manifestar a sua glória e o seu poder. O quarto motivo é para que nós possamos viver o propósito maior. Algo que nós precisamos ter em mente é que o propósito de Deus para as nossas vidas não é apenas material. Sim, Ele deseja que nós venhamos ter uma boa vida aqui ainda nesta terra porque Ele cuida de nós nas nossas necessidades diárias. Como Jesus afirmou quando Ele disse: olhem para os passarinhos, o Pai dos céus os alimenta, não vai cuidar também de vocês? Olhem para os lírios do campo, eles estão tão bem vestidos. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como cada um deles. E se o Senhor veste assim a erva do campo, que nasce um dia e no outro dia morre, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então Jesus está nos mostrando que sim, Deus se preocupa com as nossas coisas diárias e materiais também, mas acima de tudo isso, Ele se preocupa com aquilo que é eterno, com aquilo que não passa, com o espiritual, com o propósito maior que Ele tem para cada um de nós, que não é referente a nada desta terra, mas é a eternidade que Ele deseja para cada um de nós. E foi por isso que Jesus disse: então não se preocupem com essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Porque o maior propósito de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos passar a nossa eternidade com Ele. E Ele também age, mesmo mediante as coisas materiais, em prol desse propósito. Continuando a leitura do capítulo 9 de João, o versículo 35 ao 39 nos diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Depois que aquele homem foi curado, houve um grande alvoroço porque as pessoas que o conheciam ficaram atônitas. Não era aquele homem o cego desde nascença? E então ele foi levado até os fariseus, que o interrogaram como que ele havia sido curado. E ele vai dar testemunho acerca de Jesus, que Jesus havia o curado, como que tudo aquilo havia acontecido. E então eles o expulsaram da sinagoga porque ele havia dado testemunho verdadeiro sobre Jesus. E eles não aceitaram isso. E então, depois disso, Jesus vai ao encontro deste homem e lhe pergunta se ele crê no Filho do Homem. E esse termo, Filho do Homem, que Jesus utilizou muitas das vezes, é uma referência a um termo que era utilizado nos escritos do Antigo Testamento para se referir ao próprio Messias, ao Cristo. Então, ele estava perguntando àquele homem: você crê no Filho de Deus, no Messias, no Cristo? E ele vai dizer: Senhor, quem é este para que eu creia nele? E ele vai dizer: é aquele que está falando com você. Ou seja, ele vai dizer para aquele homem: sou eu mesmo. E então ele disse: eu creio, Senhor. E ele adorou ao Senhor Jesus. E neste momento é o momento da maior cura na vida deste homem. Sim, foi maravilhoso o fato dele ter sido curado da sua cegueira. Mas o mais maravilhoso de tudo foi que ele foi curado da sua cegueira espiritual. Ou seja, ele abriu seu coração para receber a verdade de Cristo. E ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Os seus olhos espirituais foram abertos para a verdade do Evangelho. Então nós vemos que maravilhoso, porque aquele homem não foi curado somente materialmente, mas espiritualmente também. Ele teve conhecimento da verdade de Deus, ele deu testemunho de Jesus Cristo, e o testemunho dele foi tão maravilhoso porque ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E ele vai dizer para os fariseus que estavam o interrogando: se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Ele entendeu a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então Jesus diz: eu vim ao mundo para o julgamento, para que aqueles que veem se tornem cegos e aqueles que são cegos passem a ver. E aqui Jesus estava falando num sentido espiritual, ou seja, aqueles que pensam que veem, que acham que fazem as coisas, que acham que têm um entendimento, eles se tornam cegos. Por quê? Porque não aceitaram a verdade. Mas aqueles que agora são cegos, eles passarão a ver, como foi o caso desse homem, que não somente era cego fisicamente, mas também espiritualmente.
espiritualmente porque não tinha o conhecimento de Jesus Cristo, mas ele foi curado da sua cegueira espiritual quando ele reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é essa a maior cura. É essa a maior cura deste capítulo. É a cura espiritual. E esse é o maior propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Porque maior do que qualquer bênção material que possamos alcançar, são as coisas espirituais que Deus tem a nos revelar. Ele deseja abrir os nossos olhos espirituais, nos dar entendimento e compreensão da sua verdade. Ele deseja revelar-se cada vez mais a nós. E acima de tudo, ele deseja que nós venhamos estar com ele eternamente. Esse é o maior propósito de Deus. Então, por isso, muitas das vezes, Deus nos permite passar por um processo, porque ele tem um propósito maior, um propósito que vai além desse mundo material. E é por esse mesmo motivo que muitas das vezes, com o nosso entendimento limitado às coisas materiais, não conseguimos entender por que estamos passando por certas situações. Mas Deus é aquele que conhece além daquilo que nós vemos, e Ele está trabalhando em todas as coisas em prol de um propósito maior, de um propósito eterno para cada um de nós. Por isso, creia que a obra que Deus tem em sua vida é grande e poderosa, mas muitas das vezes você precisa sim passar por esses processos. Todos nós precisamos, porque o Senhor precisa trabalhar em nossas vidas para que, acima de tudo, possamos receber a maior recompensa que Ele tem para cada um de nós, que é a eternidade ao seu lado. Então permaneça firme, mesmo que você esteja orando por alguma coisa que agora você não está vendo nada acontecer. Continue, persevere, porque é através da sua perseverança que você vai desenvolver um caráter aprovado diante de Deus, e também você irá receber aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Entenda que é mediante o processo que Deus está te preparando para vivenciar as coisas que Ele já tem preparado. Uma frase que eu acho maravilhosa diz que Deus não está preparando algo para você. Ele está te preparando para receber aquilo que Ele já tem preparado. Então confie e creia no Senhor, porque Ele tem o tempo certo de agir em sua vida. Basta que você permaneça confiando, perseverando, que Ele vai lhe conceder no tempo certo. Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra e que você possa verdadeiramente guardá-la e viver de acordo com a vontade de Deus. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!